Agora sim, coloquem lá o nome e a série de vocês, tá bom? E vamos dar início à nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Vocês sabem que a participação de vocês é muito importante para nós. Bem, vamos dar início então à nossa aula de arte do segundo ano de ensino médio, falando sobre as fábulas e suas interpretações. Quando a gente fala em fábula, a gente pensa um pouquinho em português, né? Por conta de que lá vocês também acabam trabalhando essa questão, mas a gente vai ver aqui as questões da interpretação também, tá? O objetivo é despertar nos alunos o hábito da leitura, da escrita, da interpretação, da produção textual, da ilustração e da descoberta das mensagens implícitas e explícitas, que muitas vezes caem isso no texto de vocês, né? Às vezes tem uma mensagem ali e a gente não consegue entender o que está sendo falado, o que está sendo dito. Então, são as mensagens que estão implícitas é quando está claro, né? Que eu entendo de fato o que está sendo falado. E explícita é quando está escondido. E aí eles dão algumas dicas de como achar essa informação que está sendo pedida ali na hora, tá? Vamos trabalhar com as habilidades de identificar em narrativas cenários, personagem central, conflito gerador, resolução do ponto de vista com a base na qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoa. E aí o recurso utilizado é aquele negócio, né? Plataforma virtual, o Google Forms, Meet, né? O WhatsApp e o centro de mídias. E a avaliação de vocês é por conta das participações nas lives e das questões inseridas nos formulários, tá? Aí vamos lá. Alguém pode me dizer o que é fábula? É uma narrativa que traz lições de moral? Uma narrativa que traz questões de moral? Também. Quem mais? Vamos lá? Quem pode me falar o que é fábula? Vocês nunca viram fábula em língua portuguesa, por exemplo? Não? Tanto. Vocês vêm, né? Direto. Então vamos ver lá o que é fábula. Fábula, professora. Ah, deixa. Agora Não, que você já não, pôs. volta, não, volta. Fábula. São textos curtinhos com lições de moral, alguma coisa assim, mas tudo meio curto. Isso, não são coisas prolongadas demais, né? Escrito em Porque E os verso. animais falam. isso. Então vamos lá. A É isso fábula é aí, uma os animais falam. narrativa. A fábula é uma narrativa figurada na qual os personagens são geralmente animais que possuem características humanas. Então os animais falam, pato, marreco, rato, todos eles se pronunciam, eles falam durante a interpretação, né? Pode ser escrita ou em prosa, né? Em prosa ou verso, e é sustentada sempre por uma lição de moral constatada na conclusão da história. Então, sabe aquele texto que a gente lê, a gente fala assim, moral da história, que tem no finalzinho? A gente pode dizer, dependendo do contexto, que seja uma fábula. A fábula tem caráter educativo e, ao final, traz ensinamento, fazendo analogia com o cotidiano, fazendo uma comparação com o nosso cotidiano. A mensagem educativa é chamada de moral da história, né? A fábula é um gênero narrativo curto, que foi o que a Marisa havia falado também, utilizando desde há muito tempo para se opor à opressão, se opor para criticar os usos e costumes e mesmo, desculpa, vamos voltar lá, para se opor à opressão, para criticar usos e costumes e mesmo pessoas. Para fugir da repressão que poderia haver por parte de quem fosse criticado, os autores utilizavam muitas vezes animais como personagens da sua história. Por isso que eles colocavam, né, eles colocam na fábula os animais, porque daí na época, né, existia muita repressão
em cima de quem fosse falar. Vamos colocar aqui, eu estou conversando com vocês e a Lana, ela fala alguma coisa aí, ela discorda do que eu estou falando. Naquela época, não era aceito as críticas, né? Então, a Lana, por exemplo, ela poderia ser reprimida, ela poderia ser punida por conta disso, por conta de ter colocado o pensamento dela, por conta de ter falado que não concordava, que desconcordava. E aí, para evitar esse tipo de coisa, eles fizeram o quê? Colocaram os animais. Ah, quem falou? Não foi a Lana, foi a gatinha, entendeu? Então, eles sempre colocavam um urso, um cachorro, ou qualquer uma borboleta, sempre algum animalzinho ali para poder estar sendo representado. Tudo bem até aí? Sim. Aí vamos lá. Existem algumas características que é legal vocês estarem gravando. Depois eu vou disponibilizar para vocês. Quando eu for dar o formulário, vai ter, tá? A live lá, como sempre foi feita. Mas existem algumas características que vocês precisam estar gravando. E a fábula tem narrativa curta, porque senão o texto fica muito cansativo e ele acaba não tendo aprofundamento, né? Não acaba não tendo a intenção que deveria ter. Os personagens são animais com comportamentos humanos, então eles agem e eles pensam como nós, seres humanos. Pode ser oral ou escrita, né? Então a pessoa pode contar uma história ou ela pode escrever a história. E sempre vai ter a crítica a comportamentos, valores ou grupos sociais. Tá? Isso aí é base. Então vai falar, por exemplo, sobre a questão do egoísmo com o próximo, sobre a questão da discriminação racial, discriminação por conta de vocabulários, corte de cabelos. Sempre tem alguma discriminação aí para estar sendo falado, tá bom? E a presença de uma lição de moral que pode ser implícita ou explícita, a que a gente vai estar verificando. Eu vou passar para vocês alguns exemplos aí de fábulas. Tá? A primeira fábula que a gente vai estar conversando um pouquinho é a fábula da lebre e a tartaruga. Alguém gostaria de ler? A imagem tá meio bugada aqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo ler. Tá, era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. Peraí, professora, que meu olho tá legalzinho hoje. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente sua adversária cruzando a linha de chegada toda sorridente. Moral da história: devagar, mas com persistência, completará todas as tarefas. É isso aí, vocês viram? A lebre, que é muito mais ágil do que a tartaruga, ela tira um barato da cara da tartaruga por dizer que ela é muito lerda, que ela não é rápida, que ela não é ágil. E aí ela pega e propõe, né? A tartaruga propõe um desafio para a lebre. Vamos postar uma corrida aí, vamos ver como que vai sendo. Só que a lebre, tão segura de si, ela faz o quê? Ela corre, ela fala assim, ela está longe, não vai chegar tão rápido, não vai chegar tão cedo, então dá tempo de eu dar uma cochilada. Aí ela a tartaruga já passou e já está lá cruzando a linha da chegada, né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa analogia justamente por conta de que
às vezes, nem sempre o que a gente está vendo ali é realmente o que é mostrado, né? Não é porque a tartaruga ela é mais devagar do que a lebre que ela deixa de ser mais inteligente do que a lebre, porque ela foi muito inteligente, ela foi muito perspicaz aí na questão de propor essa corrida, porque já sabia que ia acontecer. As pessoas, quando têm uma autoconfiança muito grande, elas acabam, como que eu vou falar? Não é caçoando, mas elas acabam não dando muita importância para o adversário, né? E nessa questão da importância, você acaba depois tendo complicações lá no futuro. Tudo bem até aqui? Sim. Alguém tem alguma fábula aí que queira falar? Que daí eu vou para a próxima. Cadê a Jamile, que hoje não falou nada no grupo? Oi, professora. Ah, você tá aí, Jamile. Tô. Então vamos lá. Vamos para a segunda fábula. Espera só um minutinho. Aí. A reunião geral dos ratos. Uma vez, os ratos que viviam com medo de um gato resolveram fazer uma reunião para encontrar um jeito de acabar com aquele eterno transtorno. Muitos planos foram discutidos e abandonados. No fim, um rato jovem levantou-se e deu a ideia de pendurar uma sineta no pescoço do gato. Assim, sempre que o gato chegasse perto, eles ouviriam a sineta e poderiam fugir correndo. Todo mundo bateu palmas. O problema estava resolvido, né? Vendo aquilo, um rato velho que tinha ficado o tempo todo calado levantou-se do seu canto. O rato falou que o plano era muito inteligente e que, com toda certeza, as preocupações dele tinham chegado ao final. Só faltava uma coisa. Quem ia pendurar a sineta no pescoço do gato? Moral, inventar é uma coisa, fazer é outra. Eu dar a sugestão de algo, né, que nem a questão deles terem colocado lá, né, o rato pegou e falou, vamos fazer isso, e a gente resolve o problema, legal. Mas quem é que vai executar esse serviço? Quem é que vai lá e vai se colocar em risco para poder estar salvando todos os colegas? Né? Então, essa é a moral da história. Inventar é uma coisa, fazer é outra. Tudo bem? Alguém tem exemplos aí de fábulas para poder passar? Podem contar com as palavrinhas de vocês mesmos. Dou-lhe uma. Ora, Oi. tem aquela da, acho que é formiga e gafanhoto, né? Como que ela é? Ah, professora, eu não sei não, mas eu lembro que a formiga, como que é? Pegava comida para quando o inverno chegar, ela, né, tá na casinha dela e se alimentar bem, eu acho que era o gafanhoto, só queria saber de tocar guitarra, alguma coisa assim. Guitarra. Tocar o instrumentinho dele. Mas qual que era a moral da história? O que acontece depois? Eu não lembro, não. Tem também, professora, a do rato e do leão. Como que é do rato e do leão? A do ratinho e do leão, que o leão não matou o ratinho, aí um dia, quando o leão estava preso, o ratinho foi lá e roeu as cordas e livrou o leão da corda dos caçadores e tal. E a moral é uma gentileza gera outra. Isso aí. Deu para É vocês isso aí. terem uma base de como que são as fábulas? O que vocês não podem esquecer, ó? Então, isso. Narrativa curta, personagens são sempre os animais com comportamentos de humanos, pode ser oral ou escrita, e sempre vai ter uma crítica a comportamentos, valores ou grupos sociais. Presença de uma lição de moral que pode ser implícita ou explícita, que pode estar muito claro, né, o que está sendo falado, ou pode estar meio que escondidinho. E aí eu tenho que fazer a interpretação ali do texto, né, para poder
saber, entender e falar qual que é ali a moral da fábula. É difícil? Hoje eu falei para vocês que era rapidinho, né? Alguém tem alguma outra fábula para passar? Não? Não. Tá. Deu para você? Professora, eu lembrei o final Então eu fala. lembrei o final da história da Jamile. Então fala. Era o moral da história, tipo, acho que chegou o inverno, aí a formiga tinha comida, enquanto a cigarra ou o gafanhoto, eu não lembro, ficava passando fome. E era tipo isso. Trabalho, persistência, essas Ah, tá. coisas assim. Ah, tá. Eu vou Tinha alguma procurar coisa a ver. ver com a Tá. vida não é só brincadeira, alguma coisa assim. É, tipo isso. Porque quando a formiga passava carregando os alimentos, ele ficava lá, tipo, ai, pra que fazer todo esse esforço e tal, vou ficar aqui tocando. E aí, Aham. quando chegou o inverno, a formiga tava lá, no lugar quentinho e tal, tinha comidinha, e o outro lá não, tava lá, tipo, porra, vou morrer de fome. Ah, entendi. É bem por aí. Mas, assim, vocês conseguiram pegar a intenção da fábula, certo? Porque na próxima semana nós teremos aí formulários e esses formulários serão com atividades de fábulas, certo? Certo? Tá, Ok. Certo. Então tá bom. Tá, ok. Então vamos lá. Eu coloquei para vocês uma mensagem motivacional de reflexão também, para que a gente possa estar passando por toda essa situação aí, por toda essa pandemia, tá? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, tá? Então, assim, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que está difícil para todo mundo, mas que a gente também não pode desistir dessa batalha, da nossa batalha, porque só assim conseguiremos alcançar nosso foco, nosso propósito lá na frente, tá bom? Ah, professora, que nem volta ali naquela última fábula, já que você tá falando de esforço, é a mesma coisa disso aqui, ó, inventar uma coisa, fazer é outra. Então, tipo assim, não adianta você pensar, ter uma ideia maravilhosa e você não ter coragem pra fazer, Executar. pra botar em ação. Isso mesmo. Porque se você coloca, você tem a ideia, vai falar, professora, mas eu não sei como fazer. Meu, tem que colocar a cara, tem que fazer, tem que ver. O Como vai não você ficar? já tem, é só correr atrás da humilhação. Não, também não é assim, né, Marisa? Não, mentira, é só correr, gente, é só correr atrás que uma hora dá certo. Por exemplo, ó, vou dar uma ideia. Uma ideia, não, Vai com a fé e com a coragem. um exemplo. Nós estamos trabalhando com a questão de dança, e aí chega a Marisa e ela fala assim: ah, gente, eu tenho uma coreografia que eu acho legal. Aí ela mostra a coreografia no celular, mas ela fica de braço cruzado e ela não quer executar, ela não quer fazer. Então, assim, ela dá a ideia, mas ela não quer participar. Então, dá a entender, às vezes, que ela também não acredita naquilo, né? Ela dá a sugestão, mas assim, ó, quem vai quebrar a cara, quem vai fazer E as às coisas é vezes, tipo vocês. assim, se eu passo uma ideia só pra você e ninguém mais sabe, você executa a ideia, o povo vai dar o mérito todo pra você. Aí eu vou ficar lá, Sim, tipo, oi, quem deu a ideia foi eu. né? É, você não falou, aí o É, problema é seu. você não participou, você não quis, né, se colocar, se posicionar. Então, vocês É lembram isso uma aí mesmo. atividade que eu dei para vocês o ano passado e que eu falei para vocês assim em sala? Vocês acham? E é mais ou menos isso, sabe? Vocês precisam na vida, para a vida, né? A gente precisa se posicionar em tudo, né? Falar, ó, é assim, não é assim, vamos fazer assim, vamos. E eu vou junto com o grupo. Nós somos um grupo, nós somos uma equipe. E essa equipe, ela tem que trabalhar em conjunto, certo? Sim. Mais alguém quer falar alguma coisa? Sim? Não? Então, vamos lá, a nossa frasinha motivacional. E nem vou coisa para o William, que já está terminando. Você é forte, não desista. Tá? A gente sabe aí de todos os transtornos, de todas as dificuldades, mas que
a gente precisa estar tendo toda essa perspicácia, a gente precisa ter toda essa determinação justamente para que a gente possa passar por cima disso de boa, tranquilo. Tudo bem? Eu vou colocar lá de novo. Gente, eu tô morrendo de saudade de vocês, sabia? De me chamar de Júlia? Ah, também. Ó, eu vou interromper aqui a gravação, mas eu não quero que vocês saiam ainda não, tá bom? Pra gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Beijo. Gente, prazer ter vocês aqui na nossa live. Prazerzaço. 56 pessoas só, achei pouquinha. Mas tá bom, né? E aí, até a próxima semana, tá bom? Beijo.